rapidamente que ao calcular uma dilatação, ora ela é linear, ora superficial e ora volumétrica. Embora os átomos sempre dilatem em todas as direções, a dilatação do átomo é tridimensional, eventualmente estou preocupado só com a dilatação linear ou superficial. Ao usar os coeficientes de dilatação linear, superficial e volumétrico, tem que tomar cuidado que o beta é aproximadamente o dobro do alfa, que o gama é aproximadamente o triplo do alfa. Como nós já em 2 aulas discutimos as ideias, o mais importante é saber colocar a mão na massa agora. Eu vou fazer 3 exemplos, um de cada tipo, e vou te pedir para te divertir fazendo os exercícios. Né? Pouca coisa mais gostosa nessa vida do que um bom exercício físico, certo? Uma meia dúzia de coisas no máximo. Ó, uma coisa, esse é um prédio, vamos pegar um prédio de um tamanho razoável, um prédio de uns 10 andares aqui em Florianópolis. Qual tu acha que é a menor temperatura no inverno aqui, razoável? 9. Mas não, cara, bota um número bonito aí. Muito bem. A menor temperatura, temperatura mínima, 10 graus, aceito. No verão, temperatura máxima. Cara, eu vou te dizer, o sol batendo no concreto de um prédio pode dar uns 40, mas internamente não vai dar tudo isso, né? Então se a gente até 35 ferra comigo, né? 30. É exemplo, cara, não é questão do item, é um exemplozinho bobo. Prédio de 10 andares, corriqueiro na nossa região aqui, né? Como cada andar em média tem 3 metros, é considerado, de um ao outro, 3 × 10, 30 metros de altura. Principal componente concreto, e eu tenho uma tabelinha aqui na página 22 que diz que o coeficiente de dilatação superficial do concreto é 12 vezes 10 na menos 6 graus Celsius na menos 1. Uma pergunta então interessante, né? Quanto que muda o tamanho do prédio do inverno para o verão? Quanto que o prédio se dilata? Quanto que ele cresce? Vamos dar uma olhada? Variação do comprimento é o comprimento inicial vezes o coeficiente de dilatação vezes a variação de temperatura. A variação do comprimento é igual ao comprimento inicial, 30 metros, coeficiente de dilatação do concreto, linear, 12 vezes 10 na menos 6. Variação de temperatura, 20. Ao fazer a multiplicação, 2 vezes 3, 6. 6 vezes 12, 72 com mais 2 zerinhos, 7.200. Vezes 10 na menos 6. Seria pegar essa vírgula e dar 6 pulos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Em milímetros, só para ter uma noção melhor, 7,2 milímetros. Não dá nem 1 centímetro de aumento. Jamais perceberíamos isso a olho nu, olhando de baixo, né? Olhando do lado do terra. Nossa, como cresceu. Não tem como. É por isso que muitas das pessoas nem param para pensar que existe esse fenômeno. Né? Os próprios engenheiros só começaram a perceber que isso existia quando a galera começou a morrer. Quando os trilhos de trem começaram a entortar, quando os azulejos começaram a descolar do chão, quando as máquinas que aqueciam acabavam quebrando depois do aquecimento, aí é que a gente foi começar a desconfiar. As coisas mudam de tamanho ao mudar de temperatura. Mas, como deu para perceber, são variações diminutas. Exemplo de dilatação linear. Vamos fazer uma outra dilatação agora, uma superficial, mas vamos fazer uma pergunta diferente. Professor, manda, meu querido. Qual que é o metal que se usa para fazer construções e edificações assim que mais dilata? Qual material? Que é usado assim comumente, que mais dilata. Os metais, eles apresentam uma dilatação maior comparativamente a outros materiais, né? Tanto que a gente usa o mercúrio, que é aquele metal líquido, para usar como medida de temperatura, né? Certo? A tabelinha que tem lá na página 22 é uma boa maneira de eu responder isso, porque de cabeça eu não tenho assim. Eu tenho algumas dilatações na cabeça, mas não todas. Sei que os metais dilatam um pouco mais. Vou pedir ajuda para a apostila. Cara, ó, pela lista da apostila, o zinco é o cara que mais dilata. Depois, alumínio, outro metal, latão, outra mistura de metais, né? Prata, bronze, cobre, ferro, só depois disso tudo, que é tudo metal,
é que vem o concreto. Mas tu vê, a platina já é um metal que dilata pouco. Será que de repente é por isso que a gente costuma usar platina às vezes para tirar, né, para substituir um pedaço faltante do corpo do indivíduo? Vocês sabem, né, que às vezes a gente usa pedacinhos de platina, né? Sofreu um acidente, perdeu um pedaço do crânio, não tem como repor, tu pega um pedacinho de platina e vai parafusar na parte que sobrou do crânio para fazer a proteção craniana ali, A né? platina é muito cara. Certo? É. Cara, não é assim, não é como ouro, né? Não é como ouro, mas é um metal, né, seminobre aí, digamos. É um material que não vai ser barato. Já vidro comum, dilatação do vidro comum, 8 vezes 10 na menos 6. O vidro comum dilata 3 vezes menos do que o alumínio. Caramba, então eu não posso fabricar o vidro conectado no alumínio, né? Ah, tá aqui, tem uma esponjinha, ó, tem uma esponjinha bem macia, para que quando um dilate mais ou menos que o outro, né, um não pressione e o outro não exploda a janela do inverno para o verão. Sempre que eu for conectar materiais com diferentes coeficientes de dilatação e eles forem sofrer variações de temperatura, se eu conectá-los rigidamente, a chance de um forçar o outro e ocorrer trincas e quebras, né, é muito maior. Então, dos materiais clássicos, o concreto e depois o ferro, né? O ferro dentro do concreto. Caramba, olha que perigo. Ferro e concreto. Ui, sorte que a diferença de dilatação é bem pequena, né? Senão, quando eu for fazer uma viga que tem ferro e concreto, se eu ficar fazendo ela esquentar e esfriar, eu poderia fazer esse ferro trabalhar dentro do concreto e gerar desgastes, né? Certo? Show de bola. Quando ele falou platina, já ia olhar pra ti. Como? Não. Ouro é bem fácil de dilatar e comprar. O ouro ele apresenta um coeficiente de dilatação razoável, mas por não estar presente aqui na lista e de cabeça eu não sei. Eu fico com medo de falar bobagem. Vamos ao Deus. Faz tempo que eu não ouço. Vamos ao Deus Google. Coeficiente de dilatação linear, ouro. Eu não vou nem traduzir o que ele leu, porque vocês vão desconfiar. Isso aqui ficou perigoso. Porra, bicho, me desculpe, por favor. Coeficiente de dilatação linear, ouro. Ufa, aquela tradução ali ficou perigosa da minha moral. Ouro, 0,000014, ou 14 vezes 10 na menos 6. Então ele dilata menos que a prata, menos que o bronze, menos que o cobre e um pouquinho mais que o ferro. O ouro dilata um pouquinho mais que ferro, um pouquinho menos que cobre ao ser aquecido. Certo? Só por curiosidade. Show de bola. Então vamos lá, vamos criar um outro exemplo. Uma questão que o vestibular costuma perguntar é quanto que algo dilata percentualmente. Qual foi a dilatação percentual? Então eu criaria a seguinte situação. Tem uma placa de alumínio. Essa placa de alumínio tinha temperatura inicial de 20 graus Celsius e foi aquecida até uma temperatura de 220 graus Celsius. Então nós sabemos que ela vai sofrer uma certa dilatação. A pergunta é, qual é a dilatação que essa placa sofre percentualmente? Dilatação percentual da superfície, dilatação percentual da superfície. Eu até poderia provocativamente dizer que essa placa de alumínio tem, sei lá, 4 metros por 4 metros. Como tu acha que eu faria essa? Do mesmo jeito, será que eu posso fazer linear? Eu até poderia, né, fazer linear, só que eu teria que calcular o novo lado da placa, né? Calcular a nova área e ver qual foi a dilatação percentual. Mas olha como fica prático se eu usar a fórmula da dilatação superficial. Fazer o cálculo da dilatação percentual, depois que eu calcular o ΔS, eu teria que fazer uma regra de 3, não é? A regra de 3 seria assim, ó. S0 é 100%. Concorda comigo? ΔS é X.
É assim que eu finalizaria, né? Se eu finalizasse dessa maneira, olha como é que ia ficar a conta. O x, que é a variação percentual, é 100% ΔS sobre S0. Quer dizer, cara, que quando nos pedem a dilatação percentual, eu não preciso fazer a conta toda. Basta eu calcular o ΔS sobre o S0. Eu posso pegar esse S0 que está multiplicando e passar dividindo. É isso que eu quero. Depois é só multiplicar por 100%. Quanto é o beta? Já que o alfa do alumínio é... Confere para mim, 24 vezes 10 na menos 6? É isso mesmo? Então quanto é que é o beta do alumínio? 48 vezes 10 na menos 6. O beta é 48 vezes 10 na menos 6 e a variação de temperatura foi 200. Então o ΔS sobre o S0 ficou igual a 2 vezes 48, 96 mais 2 zeros, vezes 10 na menos 6. Ou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 96. Já está em percentual? Não, basta pegar esse resultado e multiplicar por 100. Aquele número multiplicado por 100 vai dar... Exatamente. Esse resultado aqui deu 0,0096 vezes 100%, 0,96%. Tu vê, ó, uma placa de alumínio, quando aquecida de 200 graus Celsius, sofre um acréscimo de área de quase 1%. Pouco. Tu vê, ó. Eu poderia ter calculado a dilatação, né? Ter calculado a dilatação, inclusive colocando na área 4 vezes 4, 16, né? Daria um número. Para eu saber quanto que aumentou, quanto que esse número representa em aumento, eu faria uma regra de 3. 100% era os 16, certo? E X% é o aumento que eu calcularia. Eu faria a conta, que daria um trabalho bem razoável, matemático, né, por ter colocado os números, e no final eu acharia o mesmo resultado. Para que a gente não sofra numa próxima vez que for fazer isso, vale a pena fazer a análise antes de calcular. Eu sei que o S0, que seria esses 16, é 100%. E quero saber o ΔS, quanto que vai ser? X%. Fiz a multiplicação cruzada. Esse vezes esse é igual a esse vezes esse. E como eu quero achar o X, peguei o S0 que está multiplicando e passei. Aí eu percebi que tinha uma outra maneira mais legal de eu finalizar essa conta. Em vez de calcular o ΔS e dividir pelo S0, eu já poderia pegar a fórmula e já calcular quanto é o ΔS sobre o S0. Assim eu nem preciso substituir o ΔS. Aí ficou mais prático, ficou só uma multiplicaçãozinha tranquila, certo? Eu entendo, cara, que se eu tivesse no meu lugar, com essas letras tudo, com essa loucura toda, eu ia ficar, né, isso é cabreiro. Eu não ia confiar. Uma vez na vida, uma na morte, dá pra gente fazer de outro jeito, né? Por que não? Temos a calculadora para nos ajudar. Quanto é que era o S0? 4 vezes 4? 16 metros quadrados. 16. O beta deu 48 vezes 10 na menos 6. E a variação de temperatura foi... Dá para calcular a variação da superfície, né? Certo? Só para a gente não perder muito tempo, vamos fazer este produto. 16 que multiplica 48, que multiplica 200. Deu 1,53600 vezes 10 na menos 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A variação da superfície deu 0,1536 metros quadrados. Mas eu pedi a dilatação percentual. Se 16 metros quadrados era 100%, essa dilatação 0,1536 é X. 16x é igual a vezes 100 dá 15,36. Está multiplicando, passa 15,36. 15,36 dividido por 16, se não der 0,96, eu tenho que ir embora de cabeça baixa. Não deu. Que merda. Deixa eu dividir de novo. 15,36
16 divide. Digitei errado, que sorte. 0,96%. Aí se eu quisesse Destrói usar a pouca reputação que me resta. aquela fórmula de pegar o final e dividir pelo inicial para... Isso, calcular uma porcentagem é pegar a coisa que tu quer calcular a porcentagem e dividir pelo que é o 100%, né? Depois tu multiplica por 100. É uma forma rápida de chegar na resposta. Show de bola. Fica à vontade, meu querido. Licença. Bom dia, pessoal.